passava da idade infantil para a idade adulta sem a fase da adolescência. Até porque o tempo estimado de vida naquela época era por volta de 40 anos, 39 anos, 42 anos. Então, não havia esse período, esse rito de passagem da infância para a fase adulta. Depois, chegando já aqui na colonização portuguesa, nós começamos a ter aquela ideia da ama seca ou da ama, e passamos a ter logo depois essas crianças ingressando rapidamente no mercado de trabalho doméstico. É totalmente diferente do mercado de trabalho hoje. Então, ao longo da história, a gente vê que a família ela sofre uma série de transformações. No Estado Novo surge a figura do pai, do homem. A sociedade extremamente machista talvez tenha criado isso, né? A ideia daquele fomentador, daquele protetor, né? O responsável pelo sustento da casa, e delegava à mãe ou à mulher a responsabilidade da educação do filho e nada mais, os afazeres domésticos. E graças a Deus mudou, e chegamos aos dias de hoje, mudou graças a Deus, mas chegamos aos dias de hoje em que nós temos uma sociedade feminina, tutora da casa, tutora da educação do filho, tutora do ensino, tutora disso, tutora daquilo. Quer dizer, eu não sei, qualquer dia eles vão pedir para não terem igualdade mais, porque deixaram na mão das mulheres tudo que caberia a uma divisão melhor, pelo menos, né? Deve ser muito difícil trabalhar durante o dia, chegar a casa, cuidar daqueles afazeres que dizem que são inerentes, ou acham que são, não deveriam ser, e ainda disso dá conta de um processo tão importante que é o processo de educação dessas crianças que estão aí. Esses autores todos vão concluir, ou concluem sempre, que o início da violência começa dentro da própria casa. O início da violência tem origem ou numa violência doméstica, às vezes camuflada de educação. Também é bom a gente voltar ao passado e lembrar que era comum e fazia parte da educação a palmada, o tapa e etc, etc, etc. Essa coisa fazia parte. Se você conversar com os mais velhos, muitos vão falar, um tapa não faz mal, né? É preciso dar um tapa de vez em quando. Tem uma série de situações que você deve ter ouvido, eu ouço, né? Mas que fazem parte de um passado, e faziam parte mesmo dos 540 escritores que um autor pesquisou. 48 deles deixou uma autobiografia. Dos 48, 43, olha que interessante, essa pesquisadora pesquisou 500 escritores brasileiros. Desses, ela pôde apurar que desses aí, 48, 47, deixaram uma autobiografia. Desses que deixaram uma autobiografia, 43 fazem menção a castigo físico na infância. Escreveram isso na idade madura e relembraram disso anos mais tarde, é porque isso foi fixado por eles. Tem uma passagem aqui, e eu não poderia ter guardado de memória, mas eu anotei, do Graciliano Ramos, no livro Um Cinturão. E ele é um romance, né? E ele tem uma passagem que ele diz assim: as minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram má impressão. Eu deveria ter 4 ou 5 anos. E dali ele passa a relatar a ação do pai em relação a ele, e normalmente envolvendo castigos físicos, etc, etc. O que tem a ver eu citar esse dado? Primeiro que é curioso, mas segundo para mostrar que essa coisa da violência, e às vezes extrapola, essa coisa estava enraizada na sociedade brasileira, fruto da colonização portuguesa advinda no nosso país. É até engraçado, já falando de educação, nesse país tudo começa torto, né? A primeira manifestação formal de educação nesse país foi o ensino de belas artes para atender as pessoas que estavam vindo de Portugal para cá, na medida que Portugal estava falido economicamente. Portugal interessava a Inglaterra imensamente, e o grande interesse de Inglaterra em Portugal era exatamente o ouro, as pedras semi-preciosas e preciosas desse país. Portugal era um atravessador. Portugal trazia, tirava e entregava à Inglaterra. Isso era bom à beça, porque a Inglaterra tornava isso uma chamada dívida externa. Esse tema é bastante antigo, nós já passamos por isso aqui. Não acaba nunca de pagar. Mas teve um grande incêndio em Portugal. Grande, em Lisboa, melhor dizendo, um grande incêndio. Destruiu Portugal, então, aí não tinha mais jeito,
A Inglaterra falou, bom, para que eu preciso desse atravessador se eu posso ir lá, né? E aí vem várias medidas surgiram, importantes, inclusive o término da escravatura, que é uma determinação do Reino Unido para que o mercado consumidor fosse aumentado. Alguma coisa serviu, mas nós contamos para nossas crianças a história da princesa Isabel,